Como foi bom, né? Ontem a vigília foi maravilhoso. Apesar de estar esse clima, né? Muito vento e frio, né? Vento, pelo menos para nós cearenses, é frio, né? Muito vento frio. Nós tínhamos lá que estavam pegando fogo, né? Aí, tá certo. Mas louvado seja Deus, amados. Que momento bom e maravilhoso. E o propósito é que toda a igreja venha participar, né? E aproveite, tá? Porque o morro, cada vez que nós vamos, ele fica mais alto. Não sei por que é, né? Acho que é para testar os irmãos não se acostumarem. Eu creio que é por causa do vento, fica descendo mais areia, né? E aí a gente faz, geralmente à tardezinha, a gente vai lá dar uma olhada para ver como é que estão as coisas e faz uma filmagem, bate foto, mas não se engane não. Pela filmagem a gente acha que é bem baixinho, mas quando chega lá, meu amigo, pensa, né? Mas é muito legal, né? Muito bom aquela subida lá, porque aí os irmãos exercem, né? A comunhão, né? Dos irmãos, uns caem por cima dos outros, uns ajudando os outros, né? Um puxa para cima, o outro desce para baixo, né? Mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos deu vitória, tá? Amém? Amados, eu era até para ter feito esse comunicado antes do culto, porque assim, amados, nós estamos agora nessa era dessa mídia digital, né? E, amados, não tem como negar isso. E os cultos, eles têm sido, né, tem toda uma filmagem, está tendo toda uma preparação. E vocês não sabem, amados, como é a resposta de oração de Deus, tá? Para nós aqui nesse lugar. Deus enviou pessoas capacitadas, tá? Para fazer esse trabalho. Amém? E aí, amados, esse trabalho que está sendo feito na igreja, ele está saindo daqui da cidade de Paracuru e indo por todo o Brasil, porque eu conheço pessoas de outros estados que têm visto o nosso trabalho aqui, têm louvado a Deus, pessoas lá de Fortaleza, irmãos que eu conheço que ainda não vieram aqui visitar essa obra, mas têm visto através do Instagram, né? E eles têm louvado a Deus, ou seja, é uma forma de glorificar o Senhor e saber que Deus está fazendo maravilha neste lugar, amém? E aí, amados, as igrejas, a maioria estão fazendo isso, né? Estão usando aí desse artifício, tá? Só que, como também, amados, nós estamos numa era também muito complicada, em que a igreja tem que pisar em ovos, né? Sobre aquilo que é o trabalho, e a questão de que essas imagens estão sendo feitas, tá? E vocês estão nessas imagens aí. E antes do culto, até para me perguntar, se tem alguém que não quer, né, que a sua imagem venha a ser lançada aí no YouTube, no Facebook, nós vamos respeitar com certeza, tá certo? Se tem algum problema, né, porque os irmãos chegam para fotografar, faz ali algum momento na hora do louvor e da adoração sua ali, e aquilo ali, amado, tem exaltado e glorificado a Deus, tá? Tem abençoado outros irmãos e outras igrejas, e outras pessoas têm visto, né, esse trabalho aqui no Paracuru, e algumas pessoas têm vindo aqui exatamente por isso, porque hoje as pessoas estão usando desses métodos, né, para conhecer outros trabalhos, amém? Amém? Então, amados, só assim trazendo a título de informação, né, sobre esse trabalho que está sendo feito aqui. Nós nos reunimos com o pessoal da equipe de áudio e vídeo, tá certo? E passamos algumas orientações aqui no que era para ser feito. Nós estamos, amados, nos organizando, é uma igreja pequena, tá? Nós estamos, acho que é com um ano, acho que nem um ano aqui, nós estamos ainda há um ano, nós já estamos aqui neste lugar. E muita coisa mudou de quando nós viemos dali, daquele pequeno espaço que estava, foi muita coisa mesmo, né? Então, a gente, num certo sentido, evoluiu bastante. E a gente precisa administrar isso. Eu tenho feito reuniões, tá, com o pessoal, inclusive segunda-feira eu tenho reunião com todos os irmãos dos ministérios. Nós temos aqui, amados, já organizado, Ministério Infantil, tá? Ministério de Louvor, temos o Ministério da Recepção, da Intercessão, pessoas das irmãs que estão em oração de intercessão, tá? Amém? Então, segunda-feira eu vou estar reunindo com todos esses irmãos aqui na igreja, tá? Passando aí algumas orientações acerca da estrutura da nossa igreja, porque, amado, as coisas de Deus é para ser feito com excelência, não é com bagunça de jeito, eu não admito isso, até porque, amados, eu fui criado dessa forma, eu fui ensinado assim, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que muito me ensinou sobre o trabalho de excelência para ser feito para com o Senhor na casa dele, amém? E aí a gente faz realmente como é para ser feito. Lógico que nós temos uma estrutura ainda pequena, né? Por enquanto eu creio que sim, porque a vontade do Senhor é de que todos da cidade de Paracuru sejam salvos, e para isso nós temos várias e várias igrejas, né? E nós não somos a única neste lugar, e nem vamos ser, tem outros ministérios aí surgindo. Isso vem para somar, com certeza, e fazermos a diferença. Quero agradecer desde já, amados, a participação de cada um dos irmãos,
tá? E no que diz respeito à vigília, com certeza a próxima vigília, eu creio que vai ser ainda cada vez melhor. Amém? Mais uma coisa, amor? Mas olha aí, ó, hoje as crianças vão para o geladinho, tá? Eles vão sair dali agora, não é mais carioquinha, é picolézinho, tá? Vão sair ali um sorvete. Quando você for abraçar seu filho, vai estar bem geladinho, viu, amados? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que abençoaram, tá? Isso aí é resultado, amados, do coração de irmãos de ofertar na obra do Senhor. Tudo aquilo, amados, que é colocado aqui é investido na obra de Deus, amém? Tudo aquilo que é colocado aqui, os irmãos sabem da liderança, nós nos reunimos, é investido aqui na obra de Deus. E sabe para quem é? É para Deus? Não, não precisa nada disso, mas nós precisamos. As crianças precisam do ar-condicionado, Deus não precisa estar ali lá o ar-condicionado instalado. Louvado seja Deus. Os irmãos podem ir agora, né? O pastor vai levar aí os... amados, nós... Certo. Reunião, né? Café da manhã. Certo. Já o segundo domingo, né? Amados, nós hoje temos a ausência, a gente sempre justifica, né? Principalmente dos irmãos que estão aqui com a gente. Hoje o Eugênio e a Dayana pediram uma folgazinha, estão lá em Fortaleza, questão de visitando lá uma parte da família deles, e eu liberei. Então, como nós temos poucos instrumentistas, hoje o Fernando segurou nos 30 aqui no violão, né? Ele estava no violão, guitarra, baixo, e aí vai, né? Aí nós temos esse artifício aí também, né, nessa era digital que tem instrumental, tá? Então o Eugênio e a Dayana não estão aqui. Geralmente o Eugênio está no teclado, o carrom, e a Dayana às vezes na mesa, ou no Ministério Infantil. Então nós justificamos sempre a presença, a falta dos líderes, daqueles que estão também no ministério, como o Eugênio e a Dayana. Amém? Amados, eu quero que você hoje abra a sua Bíblia aí, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro da revelação, né? O pessoal aí gosta aí do livro de Apocalipse. Livro das revelações acerca das coisas que iam de acontecer, né? Capítulo 3. Verso 14, a igreja de Laodiceia, tá? Amados, sobre essa questão do tempo, né? Nós estamos hoje aqui, é muito vento, então há muitos irmãos também com essa questão, gripe, né? Garganta, eu pelo menos não adoeci na sua totalidade, mas a garganta está falhando, e o nariz também um pouco, até porque quem tem esse problema de alergia, né, rinite, sinusite, e aí vai os nite, né, da vida, com essa ventania, a gente não sabe a quantidade de poeira que a gente está engolindo todo dia, né, mas louvado seja Deus, porque eu prefiro vento mesmo do que calor, né, tá muito bom. Então, alguns irmãos também adoeceram bastante, né, nessa questão de criança também. Acharam aí? Tem aí a Bíblia de vocês? Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra de Deus, tá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ou para ouvir,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, nessa noite, meu Deus, queremos ouvir exatamente aquilo que a tua voz há de ecoar, meu Deus, no nosso coração. Peço a ti, meu Deus, o poder do teu Espírito Santo, porque é só ele, meu Deus, que pode realmente convencer o homem, meu Deus, do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, que este poder seja liberado essa noite, para que a tua palavra, meu Deus, cumpra o propósito, meu Deus, pela qual ela há de ser enviada. E venha verdadeiramente trabalhar no nosso coração, e essa semente possa brotar, meu Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Seja conforme, meu Deus, o teu querer para esta noite, sobre cada vida aqui presente. E assim seja, meu Deus, para hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Apocalipse, o livro das revelações, né? Muitas vezes as pessoas não leem nem a Bíblia, nem na sua totalidade no começo, mas correm para o livro de Apocalipse porque gostam, né? Tem algumas coisas aqui legal, aqui tem dragão, né? Tem serpente, e aí vai ter um monte de negócio aqui, né? E as pessoas aí acostumadas, principalmente, né, quando estava no mundo desses filmes científicos, aí, filme de terror, e aí vai, então corre para esse livro aqui de Apocalipse. Ainda que aqui tem muita coisa, são metáforas, são sentido figurado, figura de linguagem, amados, então não é um livro fácil de se interpretar, com certeza não, tá? E é isso que hoje eu não vou fazer de jeito nenhum, vou fazer apenas uma aplicação daquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração acerca da palavra de Deus, amém? É o livro da escatologia, e realmente muitos aí eruditos, né, na questão do conhecimento das Escrituras têm estudado, alguns aí têm autoridade, né, já de muitos anos, pastores como eu conheço, alguns pastores que têm realmente uma autoridade no que diz respeito à Bíblia, e aí muitas vezes eles já, né, estiveram aí explicando, comentando, aplicando aqui o livro de Apocalipse. Amados, essa igreja de Laodiceia, aqui foi as 7 igrejas da Ásia que foi ministrado, amém? Então, é interessante que o que eu me chama a atenção aqui, amados, é que essas cartas, elas foram direcionadas para aqueles que estavam à frente desta obra. Ele diz ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, amados, é o pastor, tá? Ele tem colocado aqui como o anjo da igreja em Laodiceia, ou seja, para aquele que administra a igreja. E como eu tenho sido trazido aqui para vocês, amados, a responsabilidade do culto, a responsabilidade do caminho e a direção para onde a igreja está indo, nunca foi dos membros da igreja, sempre foi da liderança da igreja, daqueles que fazem parte deste lugar. Por isso, amados, que vocês sabem que sempre eu expresso o meu zelo por aqueles que fazem parte deste lugar. Infelizmente, hoje nós estamos vendo, amados, que o negócio está esculhambado. O negócio está esculhambado, estão fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito e não tem tido zelo sobre este lugar que está, que é o altar do Senhor. Resultado é que muita gente, amados, quer usar um trampolim, dar um pulo da cadeira e cair aqui neste lugar, porque tem sido muito legal, às vezes é um lugar de se lançar na fama, ainda mais agora que nós temos esses meios digitais, né? O Instagram, o YouTube aí, esses canais que as pessoas estão criando, amados, aí é que muito mais proliferou, tá? Esses comportamentos, falta de reverência com as coisas de Deus. É isso que nós estamos vendo. Falta de temor a Deus, é o que nós estamos vendo nessa internet aí da vida. Infelizmente, não estou generalizando, com certeza, tá? A todas as pessoas que fazem esses canais, mas é exatamente isso que a gente está vendo hoje. As pessoas estão barganhando o evangelho, né? Estão se lançando ali para tirar proveito da igreja, é isso que nós estamos vendo. Mas é bíblico, o Senhor Jesus mesmo disse que muitos falsos profetas iam se levantar, muitos daqueles queriam tirar proveito, mas o apóstolo Paulo disse que de qualquer forma o evangelho vai estar sendo pregado. Então, amém, glória a Deus. Amém? Amados, ao anjo da igreja, a responsabilidade pela qual, amados pastores, líderes, têm para conduzir aí o povo de Deus conforme seja a palavra de Deus e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda dos seus caminhos. E é por isso que o livro de Apocalipse vem exatamente cobrando essa responsabilidade. Mas, amados, tão somente essa carta seja endereçada ao anjo da igreja, nós vamos fazer uma aplicação para a nossa vida hoje, não é só para a vida do pastor. Porque, com certeza, a palavra de Deus, amados, é para todos nós. E ele começa, estas são as palavras do amém. Por que amém? Né? Nós temos até aqui uma criança, está ali na sala
É o Isaac, sempre quando a gente termina alguma coisa, fala, ele diz amém, ele já sabe o que é. Porque ele sabe que está finalizando. Amém, ou seja, amém. Finalizou, então, quando a gente está orando ali, termina, a gente está na oração da liderança, ele faz parte também a criança. E eu acho lindo, amados, ainda hoje eu estava comentando sobre isso com uma irmã, que infelizmente os pais perderam essa essência pela qual nós temos aqui na Bíblia, que diz que devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. E não deixar que ele ande pela psicologia que está aí afora, de que crianças de idade que não têm condição de decidir nada, estão dando o poder de decidir a sua vida. E aí vai outras coisas que eu não posso falar aqui, porque esse vídeo está sendo lançado no YouTube, infelizmente, e é o resultado que nós temos visto. Mas eu vejo crianças aqui no nosso meio, que ele entende muito bem o que nós estamos fazendo, nós estamos em reunião, quando nos levantamos e vamos orar, ele já vai logo, pega na mão de um e pega na mão de outro. Isso a criança tem um pouco mais de um ano só. E ele pega na mão de outro, quando ele olha para todo mundo, fecha os olhos, terminamos de orar, ele é o primeiro a dizer amém. Está vendo? Como aprende que é uma beleza, o problema é você que não ensina. Ainda diz que o menino é mal criado. Quem está mal criando é quem está cuidando dele, está orientando. É que não está fazendo o serviço direito, né? E é só o que eu vejo hoje na nossa sociedade, isso é só um parênteses, tá? Então, o anjo da igreja dirige as palavras e ele diz, estas são as palavras do amém, ou seja, ele está fechando aqui, ele está finalizando. É exatamente isso que ele quer dizer e acabou-se. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Agora, verso 15, ele começa, conheço as suas obras. Eita, Jesus. Aqui eu faço uma paradinha, amados. Uma coisa que você precisa saber, amados, que no livro de Apocalipse diz que existe um livro. Tem o livro da vida e diz que livros vão ser abertos. Plural, livros. Mas aí como é que vai ser? Milhares e milhares de pessoas e milhares de livros. E nós vamos esperar uma fila medonha para abrir cada um e ler ali o que é que alguém fez. Amado, eu não sei. Deus é poderoso. Mas uma coisa eu sei, que na Bíblia está dizendo que existem livros, e que esses livros, amados, foram catalogados, tudo aquilo que eu fiz na minha vida e continuo fazendo até hoje. E por isso que ele diz, eu conheço as suas obras, ou seja, eu sei o que é que você tem feito. Eu sei por onde eu ando, eu sei por onde é que você está indo, e eu sei o que é que você está fazendo, o que você falou e deixou de falar. Portanto, amados, a nossa vida precisa ter muito cuidado, e aí onde a gente precisa parar um pouco para refletir. Como é que nós estamos? Como que está a minha vida? Será que ela está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou caminhando exatamente para aquilo que Deus tem para mim como propósito na minha vida? O que é que eu vejo hoje? Deus deixou de ser Deus, Senhor, para ser servo. Nós temos planos? Temos, mas a Bíblia diz que os planos é do homem, mas o realizar vem de Deus, uma vez de que você entregou sua vida a Ele. E alguém aqui por obrigação, eu sei que às vezes tem, o filho vem para obrigado, porque o pai obriga, chega com uma cara desse tamanho. Porque o filho vai para a igreja, vai para a igreja, está certo. Enquanto ele não for dono do nariz dele, ele tem que ir para onde você quer ir. Quando ele crescer e tiver trabalho dele, e ainda assim, depois que cresce, meu filho, nunca deixe de dar problema no trabalho. Nunca deixe. Está lá, pensa que é o dono da vida dele, está ganhando seus R$1.000, dá um problema lá, uma situação complicada, mãe, pai, volta, meu filho. E volta, olha, com problema desse tamanho para a gente resolver. Cadê o narizinho empinado, dono da tua vida? Que não resolve as coisas só, ainda mais hoje em dia, né? Então, amados, é exatamente isso que nós precisamos ter muito cuidado hoje. Porque eu entendo que ninguém está aqui obrigado. Você escolheu, você decidiu. Ainda hoje eu estava comentando isso. Amados, a nossa vida, se você viver uma vida cristã, eu estou falando cristã, de escolhas, está complicado a sua vida. Porque a principal escolha, você já deveria ter sido feita. Eu escolhi entregar minha vida para Jesus. Pronto, eu não tenho mais escolha para fazer. Não tem mais indecisão na minha vida, porque aquilo que for colocado, se é entre Deus e algumas coisas deste mundo, é Deus. Por quê? Porque eu já decidi, eu não vou quebrar mais cabeça, eu não vou ficar mais com a minha vida de indecisão. Será que é isso? Será que é? Será que não é? Não, amados. E as mesmas coisas são os nossos planos e projetos. É apresentado a Deus? Senhor, eu quero fazer isso, estou planejando, o Senhor abençoa, ou seja, Ele é servo, deixou de ser Senhor. Você quer fazer alguma coisa na sua vida? Não, eu já orei a Deus. Ele respondeu o quê? Não, eu
orei. Você nem ouviu Deus falar, nem vai ouvir. Porque você não quer ouvir, você já chegou com a decisão feita. Você já chegou com a decisão tomada. Muitas vezes a pessoa chega, pastor, porque eu estou decidido a fazer isso e isso. Eu digo, e aí, por que você veio aqui? O que adianta eu dizer? Você já decidiu? Você já bateu o martelo? Às vezes, amado, tem pessoas que ela vem até nós com uma decisão formada e ela está precisando de só mais a opinião do pastor. Porque se o pastor disser que é exatamente aquilo que eu quero fazer, show! Se alguém questionar, diz, pastor, eu disse, pastor, conversei com ele. Eu já vi muitas vezes isso. Meu filho, pense, o pessoal é tão esperto. Aí ele vem com a decisão já tomada. Pastor, eu estava pensando, o que é que o senhor acha? Aí eu digo, eu não acho nada. Que eu oro, meu filho, Espírito Santo. Meu Espírito Santo me revela aí a astúcia dessa ovelha. O que é que o senhor acha, pastor? Ele já saiu de casa com a opinião formada já, só para chegar em casa, chegar para a mulher e dizer, já falei com o pastor, ele disse isso, viu? Eu não disse? Meu filho, só para ter um respaldo do pastor, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aliás, os líderes que estão aqui já sabem que eu já conversei com eles sobre isso e disse, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque tem umas ovelhas tão sabidinhas, viu? Que elas já estão com a opinião, já está com o negócio todo formado, já está com o plano traçado. Ela está esperando o respaldo seu, porque ela sabe que a sua palavra vai fazer a diferença também. Amém? Conheço as suas obras. Portanto, amados, as minhas obras e as suas obras estão diante do Senhor. E ninguém pode esconder. Você pode até, amado, tentar esconder. Tem gente que tenta enganar a Deus. Rapaz, eu não sei. Realmente eu digo, Senhor, é porque nós somos mesmo assim mesmo. Porque quem pode enganar ao Senhor? Quem é que pode amar? Quem pode enganar a Deus? Ninguém. Uma vez que Ele sonda os nossos corações, amados, quem pode enrolar o Senhor? Ele já sabe o que está tramando nessa tua cabecinha. Mas a gente tenta embromar ali, é Deus, né? Nós temos aqui um fato bíblico, tá? E que interessante, essa enrolação que esse casal tentou fazer, foi com o Espírito Santo de Deus, foi Ananias, né? Venderam um campo, disseram que ia dar 100%, e quando pegaram a ruma de dinheiro, vixe, é muito dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma parte, e vamos entregar lá, porque era costume, tá? Levar lá para os apóstolos, né? Chegaram para ofertar, aí Pedro pegou e disse, foi essa quantia mesmo que vocês venderam? Foi. Por que vocês estão tentando enganar o Espírito Santo? Por que o terreno era de vocês, o dinheiro não era de vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Pois eu vou dizer, está vendo que eles não estão ali na porta? Vão levar vocês de pé junto. Pum! Depois chega a mulher. A mulher com o mesmo espírito de enganação, amado, ganância. Ou seja, tentando enganar a Deus. Portanto, meu filho, seja sincero para com Deus, que Deus gosta tanto. Amados, eu aprendi isso, sabe, com o meu Senhor. Rapaz, a gente tenta, o pensamento da gente tenta enrolar a Deus, né? Eu digo, Senhor, ó, tu sabe do meu pensamento? Eu vou logo te dizendo logo, é assim, assim, assim. Pronto. É tão bom, amados. A gente tira um peso tão grande na consciência e a gente nos livra de condenação por causa dessa carne, tá? Porque eu sempre ensino a vocês, amado, tenha muito cuidado, porque o principal diabo que você deve temer, e ter muito cuidado, é o diabo do eu. Esse bichinho que está todo tempo aqui, ó, na tua vida, te perturbando. De um lado e do outro aqui, tem um desenho animado que passou há muitos anos, acho que era o Aldir, era do patinho, aí botava um patinho aqui com um chifrezinho, um garfo, e o outro era um angelzinho. Um ficava dizendo uma coisa, o outro ficava em dúvida, olhava para cá, olhava para cá. Acontece mesmo. É um desenho, mas ele reflete uma realidade, porque a palavra de Deus diz, amados, que o velho homem continua aqui habitando em nós, e tentando desviar dos rumos dos caminhos do Senhor, amém? O Espírito, o anjo diz à igreja que ele conhece as tuas obras, ou seja, aquilo que nós realizamos durante toda a nossa vida, amados. Portanto, a palavra de Deus, amados, nos exorta essa noite, que tenhamos cuidado com o nosso caminhar, com aquilo que nós pensamos, com o que nós fazemos, com aquilo que nós estamos planejando em fazer, amados. Coloque diante de Deus, e a exortação é andarmos em santidade, em novidade de vida, que isso faz a diferença. Ele diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente.
Está usando aqui, amados, essa metáfora, né? Frio e quente. O que é isso? Tá? E ele diz, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu não sei para os mais novos aqui, mas mais antigo assim como eu, tá? Era um método antigamente de quando a pessoa ingeria algum alimento, tá? E passava mal, e aí você pegava, tomava um pouco de água morna. Meu filho bateu no estômago, volta na hora, né? Acaba, às vezes estava aí no mundo de ressaca, eu sei o que é isso, né? Bebia muito, e ali estava rodando, passando mal, a pessoa disse, bota um pouquinho de água morna, tá aqui, bebe. Quando bebi, meu filho, bateu, saiu tudo. Então a água morna provoca exatamente isso, provoca vômito, não é interessante isso, principalmente se tiver de estômago vazio, mas a gente toma um cafezinho, mas tem açúcar, tem um café, né? E aí ali é bom para o paladar, né? Mas a água é inodoro, né? Então meu filho não tem gosto de nada, dá um mal-estar horrível, né? Você já tomou, quem tem aqui o costume de tomar água pela manhã bem cedo, água gelada? Eu tenho. Tanto faz me acordar 3, 4, 5 horas da manhã, já é um hábito que eu tenho de tomar um copo de água gelada. É muito bom, é questão de gastrite, mas a água entra meio assim esquisito, né? Porque ela não tem gosto, é mais a questão do gelo, né? Ela é gelada, é provavelmente água gelada, mas você vê isso. Mas é interessante, amados, que o Espírito aqui, que está falando com a igreja, está usando esse termo, amados, para já exatamente mostrar a situação pela qual, amados, a igreja está. A igreja está morna. E ele disse, antes você fosse frio, ou então quente. Ou seja, amados, nas coisas de Deus não tem marromeno, né? E aí, irmão, como é que está? Estou mais ou menos. Como é isso? Como é que a gente se define, amado, uma pessoa que está mais ou menos? Me diga aí, que situação é essa? Porque, amado, mentalmente, não dá para entender uma coisa que tem mais ou menos. Você compra um aparelho, esses aparelhos de som, caixinha de som, tem lá 2 teclazinhas, tem uma com menos e uma com mais. Isso significa que se você segurar, aumenta o volume. E a de menos, se segurar, diminui o volume. Não tem na caixazinha de som um marromeno, onde tu bota, aperta o botão, a caixa fica, será que eu aumento ou diminuo? Será que eu aumento ou diminuo? Porque o mais ou menos é assim. Você não sabe se aumenta ou diminui. Portanto, amados, como eu tenho ensinado aqui a igreja, tire esse termo da sua boca. Porque eu encontro várias pessoas, e aí, irmão, você tá bom? Não estou mais ou menos. Como é que é isso? Não dá para explicar. Então, amados, esses termos não é para mais habitar na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, amados, que a palavra do crente é afirmativa. Ou é sim, sim, não, e pronto, e acabou-se. E aí, amados, ele está usando exatamente isso, esse meio termo em que a igreja está vivendo, ou seja, é o estado em que a igreja está, uma igreja marromeno. E ele diz aqui, antes você fosse frio. O que é frio? Aqui, amados, ele está colocando uma questão espiritual. Frio aqui, amados, que eu entendo uma pessoa que não conhece Jesus, que ela não tem uma espiritualidade, que ela não conhece a ação do Espírito Santo, que ela ainda não teve uma experiência com Deus, uma pessoa fria. De contrapartida, ele disse, ou você fosse frio, ou então você fosse quente. O que é quente? É uma pessoa, aqui, amados, eu faço uma aplicação de uma pessoa, de um cristão, que busca Deus, que busca na palavra, que busca em oração, que busca nas vigílias da noite, não seja no monte, mas em qualquer canto que você faz na sua casa. É uma pessoa que busca a presença de Deus. É uma pessoa que está ali acesa pelo poder do Espírito Santo. É uma pessoa quente. Aqui a aplicação, essa metáfora que ele está usando, é exatamente essa aplicação. Mas aqui ele está dizendo, amados, que ele diz, conheça as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Ou seja, você está no meio termo. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno. O que é morno, amados? Nem é frio e nem é quente, né? Tem não. Como é que o pessoal vai... Fulano tem leite, que é leite gelado, eu posso esquentar? Como é que você gosta? Não, eu gosto de um leitinho morno. Você já ouviu? Tem gente aqui que deve gostar de um leitinho morno, né? Até porque, meu filho, leite quente pela língua, mas tem uns que tomam e não tem problema, né? É a goela de avestruz, passa para dentro e não sente nada. Eu não sou assim, tá? Não, leitinho morno.
tudo bem, entendemos muito bem que aqui é um estado de um líquido, que você vai digerir ele, está agradável ao seu paladar e até a questão climática também da temperatura. Muito bem, mas aqui, meu filho, aqui ele está fazendo aqui essa aplicação no estado em que a pessoa está, pessoa morno, e ele está falando aqui exatamente dessa questão de água, ou frio ou quente, e o morno, como ele colocou aqui, você, porque você não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Exatamente essa colocação que eu fiz para você, de uma água morna. Era assim que as pessoas faziam antigamente. Não sei se você já fez, porque eu já usei esse artifício aí, esse meio, porque eu estava passando mal, tinha bebido, madrugada, negócio de farra, e aí ficou rodando tudo, e o estômago correndo, a pessoa chegou, minha mãe chegou, tem um pouquinho de água morna. Tomei, meu filho, bateu, saiu tudo. Foi rápido, então é exatamente isso. Então ele diz, eu estou a ponto de vomitá-lo. Por quê? Por causa dessa situação de morno. Amados, mas vem aqui. Eu gosto da Bíblia, amado, porque é sincero. Gosto de Jesus também, porque exatamente ele é desse jeito. Aqui está dizendo, amados, que você preste atenção à sua situação espiritual. E é mais, amado, do que eu já tenho ministrado em outros cultos passados sobre a questão da religião e o verdadeiro cristão, o cristianismo. Eu estou vendo uma igreja, amado, cheia de religiosos. Cadê os cristãos, amados? Aqueles semelhantes a Cristo, aqueles que andam com Jesus, aqueles que procuram praticar as obras que Jesus praticou, aqueles que andam, amado, de acordo com a vontade de Deus, aqueles que não andam em lugares que Jesus não está, aquilo que ele não faz, que Jesus não gostaria. Esses são os cristãos. Mas os religiosos não, fazem o que bem querem, vêm para a igreja num culto ou outro culto, ou numa missa, seja lá que for a sua religião, e está bom demais. As pessoas estão procurando, amados, alguma coisa para dar satisfação para essa sociedade. Aí nasceu aí evangélico, um monte de coisa aí. Apareceu religiões de raiz matriz africana e um monte de religião para dar satisfação às pessoas que você faz parte de alguma religião. Qual é a mudança que ela faz na tua vida? O que é que ela está querendo de você? Qual é a proposta que ela tem para você? É isso que eu quero saber. Porque o cristianismo só tem uma proposta para você. É você se render, entregar tudo, para poder você tudo no reino de Deus. Pronto, aí se acabou-se. Essa é a proposta do cristianismo. E aí, amados, eu vejo exatamente uma igreja morna. Uma igreja que não tem espiritualidade, uma igreja que não vibra com as coisas de Deus, amados. É uma igreja que não tem compromisso com as coisas de Deus. Quando der, eu vou. Se der, talvez, pode ser. É isso que eu vejo com as pessoas. Não, e aí, vamos, chega para a pessoa e vai lá, evangelizar, eu não sei mais nem se é evangelizar. A pessoa chega lá, a pessoa já tem não sei quantos anos de igreja, já ouviu várias ministrações. Aí você chega na pessoa, e aí, irmão, você vai hoje? Eu acho que vai dar para mim hoje. É um desinteresse miserável. Mas tem uma religião, eu tenho uma religião, sou evangélico, eu sou. E aí vai, amados, está fora. Você vai ser vomitado. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ele diz, eu estou a ponto de vomitar. Sabe por que ele está dizendo isso, a ponto? Porque Deus é misericordioso. Pensa, meu amigo, que Deus é misericordioso demais. Ele sempre dá uma oportunidade, mas presta atenção, abre teus olhos. Porque a oportunidade para ti, amados, ela tem dois tempos. Uma é o tempo de Deus para a tua vida, mas eu digo dois tempos seguintes, o tempo teu aqui na terra, porque hoje tu está vivo, amanhã tu pode amanhecer dormindo. E o outro tempo hoje tu pode dormir, ainda hoje Jesus voltar. E se tu não ajeitar a tua vida, está lascado. Então esses dois tempos que eu estou falando para você, é o tempo da sua vida e o tempo da vida de Jesus. Ainda hoje, minha filha, a gente estava se arrumando para vir para o culto, e felizmente, amados, não deu certo a gente visitar o avô do namorado dela, que tem 104 anos de idade. Disse que era bem lúcido, conversava bem, e a gente foi na Fortaleza, mas toda vez que a gente vai para Fortaleza é muito complicado. Às vezes eu não vou nem na casa do meu pai, passo 2, 3 dias, não dá tempo, porque a gente vai para resolver muita coisa, participar do evento, sai de manhã, chega de noite, e quando já sábado à noite, às vezes eu venho, já cheguei aqui 2 horas da manhã, para não voltar domingo de manhã. Então a nossa vida é corrida, então não deu tempo, e eu fiquei até de visitar esse senhor, não deu tempo. Ela ligou para a gente hoje e disse que ele faleceu hoje, 104 anos de idade, né? Faleceu em casa, né? Faleceu ali na paz, foi no tempo dele, mas é isso que eu estou dizendo.
Ele foi no seu 104 e você pensa que vai também no 104, porque eu garanto que eu creio, acho que eu não vou. Só se for Deus quiser, porque, meu filho, pela estrutura hoje, pela alimentação, pela condição física que eu tenho, não chega isso não. Mas a gente parece, amados, que a gente não vai morrer. A gente parece que vai viver. Não, quando eu tiver mais velho, esse coisa de... Mas eu, só fazendo aqui uma pausazinha sobre isso, fico muito feliz. Hoje uma pessoa que eu encontrei lá no Detran, um rapaz que era desmantelado, que só carreira de bacuri, se converteu, está uma bênção, numa igreja de um pastor que eu conheço. E aí ele dizendo, olha, rapaz, eu estou muito feliz, porque antes, esse negócio de crente era coisa de velho, só que se converteram os velhos, novo, não, se converter agora, tem festa, tem, né, agora, não, deixa para quando eu tiver mais velho, mas hoje as coisas estão mudando, ele falando para mim, nessa igreja lá que eu vou lá, e a gente vai ter um culto lá tal, tem muito jovem, eu digo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós estamos vendo, amados, Deus está fazendo mover numa geração, e é nessa geração dos jovens, amados, está ali uma geração ali dentro daquela salinha ali, que a responsabilidade é de nós cuidar eles, tá? Para que eles também sejam a nossa futura geração. E glória a Deus por isso, amados. Mas o que a Bíblia fala, amados, para nós hoje é o tempo de hoje que você está. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, amanhã talvez não esteja. Não estou aqui dando destino à sua vida, porque eu não sou Deus. Mas estou trazendo aqui um alerta para você. A misericórdia de Deus, amados, se renova a cada manhã, segundo a palavra de Deus. É verdade, para muitos, mas para muitos não. A gente pega e toma ali, né? Toma posse e acha que vai viver para sempre. E aí, amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é exortativa, assim como o anjo chegou, amados, e falou para o anjo da igreja, essas são as palavras do amém, testemunha verdadeira e fiel, soberano da criação, eu conheço as suas obras. E ele já chegou mesmo, foi com duas chuteiras, não chegou alisando não, igual a gente pensa que a gente quer que as pessoas façam com a gente, sabe por quê? Porque Deus tem urgência, Deus tem pressa com a sua vida, Jesus está voltando, está aí os sinais, amados. A natureza está falando mais do que qualquer outra coisa na face dessa terra, até mesmo mais do que os profetas que nós estamos aí. Eu não sei se você olha as matérias, porque eu gosto de ver as matérias e eu estou vendo, amados, aquilo que já está se encaixando para a volta de Jesus. Mas também o que eu estou vendo, a igreja também está se encaixando para a volta de Jesus, infelizmente. E aí, amados, o anjo chega e diz, olha, melhor seria que você fosse ou frio ou quente. Já que você chegou até aqui, amados, voltar para o estado de frieza é terrível. Eu não sei, amados, como é que pode, mas pode. A pessoa decidiu de estar no cristianismo, sai do cristianismo e volta, eu não posso dizer para onde é, eu não sei como é que está. Volta para outro estado da religião que ele estava no passado. Amado, como é que... Eu não entendo, amado, como é que pode um negócio desse. Apenas desencargo de consciência para dar uma satisfaçãozinha, para fazer o que a carne gosta. É isso. Quando nós retrocedemos, é isso. Tá? E aí ele diz, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Sabe o que é isso? Soberba. Soberba, né? As riquezas deste mundo, amado, traz engano para a vida das pessoas. Eu não sei, quando chega o final do ano, a fila é enorme ali na lotérica, para a pessoa jogar na Mega Sena da virada. Da tua virada, a virada da tua vida. É igual um carro que vira e capota, fica todo amassado e não presta mais para nada. Muitos, amados, daqueles que alcançam tais riqueza, é o fim da sua vida. Fim do casamento, fim do relacionamento, é só o que eu vejo, não sei se vocês já viram. Amados, dinheiro, amados, ele não tem dono, ele se muda de bolso. A não ser que você decida morrer de fome, guarda o dinheiro e morre de fome. Mas aí quando você morrer, vem outro e pega, beleza, glória a Deus, valeu, cara, juntou para mim e leva. Está vendo que ele não tem dono? Só se for isso. E aí as pessoas estão ali megacendo da virada, amado, correndo atrás de quê? De ricar, de se enriquecer, amado. Está aí, nas internet da vida, vocês têm visto aí, pessoas estão falidas, pessoas que têm um cargo numa empresa, igual uma empresa aí também, que não adianta mais também falar mais nada hoje, numa empresa, o dono da empresa fez aqui um alerta, cuidado com esses jogos digitais. Tem uma pessoa, um dos meus funcionários, que veio fazer um acordo para pedir a demissão, para poder pagar a dívida desses jogos.
Aí sai a pessoa lá, sentado naquela ruma de dinheiro, você olha, você joga tantinho e ganha tantão. E quem é que perde? Você já se perguntou de onde é que vem esse tantão? É de um bocado de abestadão. De onde é que foi saiu esse dinheiro, amado, que todo mundo joga e ganha? Como é que pode? Que jogo é esse? Me diz aí. Aí o povo acredita nisso, tá aí o pessoal, amado, se enveredando por esse caminho. Eu vi pessoas que, tinha uma pessoa que tinha um salão, uma coisa, foi desaparecer da cidade, a família pensando que tinha morrido, tinha sido raptada, sequestrada por causa de dívida. Desses jogos que estão aí. As pessoas correndo o quê? Atrás de enriquecer. As pessoas não querem trabalhar, elas querem ser YouTube de alguma vida, ser algum personal, e aí vai. Influência, alguma coisa da vida que não precisa trabalhar, é só ganhar dinheiro. Aí o resultado, amado, ninguém quer mais trabalhar para nada. Ninguém quer. As empresas estão preocupadas porque está faltando pessoas para trabalhar. Principalmente ninguém quer mais se capacitar. Por quê? Porque estão buscando as riquezas deste mundo. E o anjo está advertindo exatamente isso. Ele diz, você está rica, sabe por quê? Porque, amados, a igreja de Laodiceia, ela justamente se concentrava, amados, numa parte daquela localidade que era uma riqueza sem tamanho. Mercado de navios, mercadoria chegando, mercadoria saindo, era justamente, amado, um local de riqueza, e essa igreja estava exatamente plantada neste lugar. E o que foi que aconteceu? O povo acabou se enveredando por esse caminho também. E ele diz, você diz que está rica, eu estou rico e adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. O Senhor é misericordioso, amados, porque as riquezas deste mundo não traz felicidade. Dinheiro é bom, ótimo, quando se sabe administrar ele. Olhe, amados, eu conheci pessoas, amados, que rico, dono de empresa de ônibus, né? E pela estrutura que era, tinha com certeza todo o carro que saía comprava novo há muitos anos atrás. Os filhos não precisavam trabalhar, papai comprava o carro do ano, assim que saía, comprava um carro. Eu vi isso acontecer, eu trabalhei, vi isso acontecer com pessoas ricas ali, que a estrutura, casa, praia e tal. Amados, sabe o que aconteceu? O dinheiro se foi, a empresa se foi. E hoje essa pessoa que era riquíssima andava em carro que assim que saiu, eu achava legal demais aquele carro, eu andava com essa pessoa no carro. Hoje, em vez de ele ter a empresa com os ônibus do pai, hoje ele é motorista de favor de uma empresa de ônibus. Acredita nisso? E eu vejo isso com muita tristeza. E eu conheço a pessoa. O pai morreu de depressão. Só brincava com dinheiro. As famílias que tinham ali, já vim aqui para Paracuru, aqui, quando eu conheci, as pessoas me trouxeram aqui neste lugar. O cara botava ali sentava na mesa, pedia uma cerveja, botava um copo de cerveja ali, aí ele tomava um golezinho. Quando ia tomar o outro, jogava a cerveja fora porque não estava gelada. Então era só um gole, cara. E eu olhava e digo, meu Deus, eu aqui dá para tomar um liso. E o cara toma só um golezinho e joga fora. Joga fora. Hoje, essa mesma pessoa que fazia isso está na miséria. Eu conheço. O que adianta as riquezas desse mundo? Se a gente não tem condição de administrá-las, é melhor colocar diante do Senhor. É melhor deixar que o Senhor administre. Foi exatamente isso que estava acontecendo com essa igreja. Sabe o que aconteceu? Ficaram mornos. Perderam a percepção da espiritualidade, da intimidade com Deus, de buscar a face de Deus. Tá bom demais, a gente tem tudo em casa, tem um carro novo, tem uma alimentação em casa. Isso não estou dizendo que Deus não quer que isso aconteça na nossa vida. Deus nunca quis miséria para a vida das pessoas. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, com certeza, amados. Amém? E aí ele diz, não reconhece, porém, que é miserável. Você é digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Tanta riqueza, a pessoa não tem um óculos, está cego. Bem que o óculos hoje é um absurdo, né, mano? Nu, com tantas roupas, amados. Amados, minha filha trabalhou em shopping. E vocês sabem que roupa de shopping não é barato de jeito nenhum, tá? As que eu tenho foi que ela me deu, que ela que pagou.
que foi dessas lojas lá que tem esses nomes aí, que para mim não interessa nome nenhum. E aí, amados, ela contando para mim que tem pessoas que, assim, quando sai uma coleção, corre, vai lá e compra. Uma blusa de gola polo, gosto de gola polo, 200, 300 reais uma blusa de gola polo. A pessoa vai lá e escolhe várias cores. Saiu a coleção, fulano, saiu, vou ir comprar. Talvez nem use, mas tem dinheiro. Comprar, né? Essas pessoas, amados, acabam aqui se sentindo o centro das atenções, de que elas não precisam mais nada neste mundo. Só que a Bíblia diz que essas pessoas são pobres, miseráveis e que estão nu. Não reconhece, porém. Ou seja, amados, segue o entendimento do homem. Segue o entendimento do homem. Diz aí a estatística que você quer conhecer uma pessoa, coloque poder e dinheiro na mão dela. Pessoa trabalha numa empresa, vocês aqui, acho que alguns com certeza já trabalha numa empresa, subiu de cargo na empresa, subiu de degrau e também subiu num cavalete, porque agora está num tamanho alto medonho que eu não nariz empinado, passa por cima de todo mundo. Porque mudou de cargo da empresa, está no cargo mais acima, então os outros agora são humilhados, vocês estão embaixo, são ralé. Infelizmente, amados, isso acontece aqui na igreja. Não estou dizendo aqui. No nosso meio que nós vivemos, a gente vê isso. Mas pessoas que perderam a noção de quem eles são, de quem eles receberam o dom de Deus, mas estão cobrando, amado, das pessoas como eles, aqueles dons, fosse uma realeza ou produto deles mesmos. A gente hoje está com dificuldade de celebrar aqui um evento aqui, devido ao valor e que a pessoa pede para cantar 2 horas. Servo de Deus, servo do Senhor. 200 mil, 250 mil, para cantar 2 horas. Certo, eu sei, a pessoa tem suas despesas, vem de avião, tem uma equipe, às vezes tudo bem. Mas, amados, e aí, até então, a cobrança pelo valor, tudo bem, tem toda uma estrutura, reconheço isso, mas aí tem que ser hotel de 5 estrelas, tem que ter tantas toalhas, tem que ter uma sala VIP. Você está pensando que eu estou brincando? Eu sei o que é isso. Nós já fizemos um evento numa igreja, lá onde eu estava, e foi chamado um cantor, que eu não vou dizer o nome dele aqui, e foi uma pessoa que tinha lá que contratou esse cantor. Eu nem conhecia, para mim tanto faz ele. Aí hoje canta mais ou menos na média. E aí teve que preparar uma sala. A gente foi botar na igreja lá muito grande, tem sala, botamos sofá, as coisas lá e tal. E aí tem uma relação, que é a relação daquilo que a gente quer, que esteja lá na nossa sala. Amados, servo do Senhor. Fico besta com essas coisas. Servo do Senhor, mas me sirva. Lógico que a gente está aqui para servir, mas meu amado, isso aí não convém para uma vida de um servo de Deus. Alguém pode até pensar, esse pastor aí, amado, é o que eu penso. Eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo, amado, o homem que poderia ser considerado, o que nós podemos colocar de autoridade no apóstolo Paulo? Um homem que plantou milhares de igrejas, que escreveu, amado, 13 das 21, 13 cartas, porque ele escreveu aqui, ó, isso aqui que nós temos, a maioria do Novo Testamento, depois de Jesus, amado, nós temos Paulo. Aí ele chega e diz, miserável homem que sou, mais pecador do que todo mundo. Ele chega, amados, para lá nos Coríntios e diz assim, olha, aquilo que vos entreguei foi o que eu recebi. Cadê a humildade, amado, no povo de Deus? Cadê essa humildade, amados? É que muitos se enveredam exatamente por esse caminho dessa cidade aqui, ou da igreja de Laodiceia. Aí, amados, o Senhor misericordioso diz, eu vou dar esse conselho para você. Ei, está vendo como o Senhor não manda em nada? A autoridade dele é outorgada segundo a sua vontade. Mas já que você está nesse caminho, vou te dar um conselho, meu filho. O Senhor dá um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, e você poderá enxergar. O que é que o Senhor está dizendo? Compre de mim. Quando ele está dizendo, amado, compre de mim, ele está dizendo,
Pague o preço para me buscar. Pague o preço. Abandona essa vida que não vai levar você para lugar. Aliás, vai levar, porque eu também pode dizer que também tudo é cortado nesse YouTube. Mas busca a minha presença. O Senhor diz ali, quando ele diz, compre de mim ouro, ou seja, a tua riqueza é a minha riqueza. Essa é a mais segura que tem, amados. Essa é a mais segura que tem. Nós, amados, precisamos constantemente estarmos avaliando e dizer, Senhor, coloque em mim um espírito de humildade, porque nós, muitas vezes, saltamos a nossa soberba diante das pessoas. Esses dias eu um irmão precisava ir em Fortaleza, e eu estava com medo de dirigir, disse que lá em Fortaleza realmente o trânsito lá até eu passo muito tempo aqui, quando eu chego lá, meu pai estava no hospital, amado, lá naquela aldeota, um percurso, poucos quilômetros, quase 1 hora, andando de primeira e segunda, mas no trânsito, e eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? A gente é acostumado aqui, tão livre o trânsito lá, e aí esse irmão disse, rapaz, eu estou nervoso, e eu tenho que resolver um negócio no meu carro, e tem que ser lá no centro, no mercado e tal. Aí eu olhei para o irmão e disse, eu vou com você. Ele olhou para mim, vai mesmo, pastor? Eu disse, vou com você. Na semana eu não vou não, que eu estou resolvendo a começação do meu carro, mas próxima semana, dia 4 e tal, eu vou com você. Ele ficou muito feliz, marquei com ele, 7 horas eu estava lá, fomos para Fortaleza, fui dirigindo o carro dele. Voltamos, resolvemos lá o problema lá da situação do carro dele, voltamos, quando chegou, ele disse, pastor, quanto é que eu devo aí? O senhor fez isso? Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer, rapaz, no caminho o Espírito Santo vinha falando comigo. E eu disse algo para ele que eu jamais tinha pensado na minha vida. Eu cheguei dentro do carro ainda, quando ele olhou, ele disse assim, olha, irmão, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Crente, servo do Senhor, cristão, ele não faz favor para as pessoas. Favor quem faz é as pessoas do mundo aí. Olha, eu fiz um favor para fulano de tal. Olha só como é que ela está requerendo. Eu fiz um favor para fulano de tal e ela me retribuiu dessa forma. Vocês estão vendo o tamanho do favor que fez? Vocês estão vendo a importância do favor dessa pessoa? A humildade, pronto, vocês estão vendo a humildade? Eu fiz um favor para fulano de tal e ela me retribuiu dessa forma. Já servo de Deus, cristão, ele não faz favor, ele serve. Ele olhou assim para mim e disse, pois é, irmão, crente não faz favor, ele serve. E o que eu fiz aqui para o Senhor foi, eu me sirvo, você é meu irmão em Cristo Jesus. E o meu prazer, se Jesus, meu filho, que é muito maior que qualquer ser da face dessa terra, ele disse que veio para servir, e ainda mais eu. Ele ficou assim, olhou para mim, e eu disse, obrigado Espírito Santo, por esse ensinamento, para mim e para ele também. Foi legal demais, amados, porque eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou, e eu repassei esse ensinamento para ele. Amém, amados? E o Senhor diz, compre de mim ouro refinado, ou seja, amados, as nossas riquezas estão no Senhor. O Senhor diz, compre de mim, ou seja, pague um preço, e você vai ter as riquezas que você precisa, e essa riqueza que eu tenho para você, ela é eterna, não é essa daí, que o ladrão, a traça e a ferrugem podem comer e roubar. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Ei, pessoas que roupas, milhares e milhares de dinheiro numa roupa, amados, continua nu diante de Deus. Ele diz, compre de mim, pague o preço e busque, sabe o que? Santidade. Essas vestes que o Senhor está dizendo aqui que você deve ter na sua vida, né? No seu guarda-roupa, aliás, guarda-roupa não é, vestido. Santidade, é isso exatamente que o Senhor está dizendo. Comportamento do crente na igreja, amados, é veste de santidade. O Senhor diz, compre de mim. Comprar é pagar o preço. Saia da sua zona de conforto. Saia das suas, muitas vezes, regalias, sei lá o que for, dos seus obstáculos que você mesmo colocou, paga o preço. E tem as vestes que o Senhor, com certeza, vai aprovar no dia da sua vinda, gente. Amém? E ele diz, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ei, Deus tem um colírio que a gente precisa para enxergar. Porque, meu filho, essa riqueza cegou o entendimento da igreja. Ele está falando aqui com a igreja, a situação que a igreja estava, amada, cega, devido às riquezas, às coisas deste mundo. E não é isso que estão ensinando? Busque prosperidade.
Vi um caso aí, amados, triste, mas é a realidade. A pessoa estava em determinada igreja e a igreja ensinando, olha, prosperidade, você veio para cá a igreja agora, você vai mudar de vida, sua vida agora vai mudar e aquela coisa toda. A pessoa foi e ganhou na loteria. Ganhou um determinado valor na loteria. Não vou nem dizer quanto foi para não saber. Eita! O microfone acabou a pilha. Próximo. Grande. A pessoa... som. Próximo. Deixa ligado. Som. E aí, amados, em meio a essas propostas de prosperidade, e aí vai, a pessoa ganhou na loteria. Certo? A pessoa ganhou na loteria, estava na igreja, chegou lá, devolveu 10%. Amém? Depois a pessoa foi empolgada, não, eu vou doar tanto para, eu vou ofertar mais tanto mil, tá, beleza. Tudo bem. Amados, no prazo de 1 ano, a pessoa estourou tudo. E foi dinheiro. Na época, vou botar aqui, nós estamos em 2025. 2025? Sim. Vou botar aqui 10 anos atrás, 15 anos atrás, a pessoa, uns 2 milhões de reais. Tá? E aí, amado, o casal foi, estourou o dinheiro, começou a gastar, e aí vem, amados, esculhambação dentro do relacionamento, se separou, o casal. E aí foi para a justiça, agora todo, o que é que aconteceu? Pegou, agora não tem mais dinheiro, mas tem o dinheiro que a gente ofertou, que a gente dizimou na igreja, agora está na justiça. Para requerer o dinheiro de volta. Acredita? Legal, né? Legal, o dinheiro que a gente dá para o governo, a gente não volta nem a pau. Não é 10% não. Vai ali no posto de gasolina, é 40%, você bota combustível, e mais não sei quanto, não sei quanto, e não devolve dinheiro, mas na igreja devolve. A poupança, você depositou, é um fundo de rendimento. Está vendo, amado? Está vendo aí o que é as riquezas deste mundo? Dentro de 1 ano a pessoa papocou tudo, inclusive o casamento. E aí voltou para a igreja, que a igreja prometeu não sei o que e tal, e como é que... E aí a pessoa foi reclamar da igreja, porque aconteceu isso na vida. Olha, se você não administrou aquilo que foi abençoado. Amados, as riquezas deste mundo, com certeza, elas não trazem alegria quando nós não sabemos administrar, principalmente quando nós somos homens e mulheres de Deus e não apresentamos ao Senhor. Eu não quero. Não quero. Quantos aqui já pensaram, se eu ganhar tanto, eu vou fazer isso na igreja, eu vou dar tanto, se eu ganhar na loteria, na Mega Sena e tal, eu vou ofertar tanto. Amados, a gente tem até uma intenção no coração. Mas o negócio é quando recebe. Rapaz, o bicho quando vem para a mão, a pessoa começa a mudar de ideia. Para fechar aqui, não sei se você se lembra, olha como é que é o coração. Amado, deixa eu te dizer, sabe como é o teu coração? É lá em Jeremias diz. Jeremias diz, amados, que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Corrupto. Sabe o que é corrupção? Vocês sabem, né? Pois é, o coração da gente é corrupto, ele engana a gente. Havia um programa aí de televisão em que a pessoa participava, e acho que foi 2, 3 pessoas, e num sorteio lá dava carro. E aí a pessoa ganhou 10 carros, ela inclusive era esses fitzinhos antigamente. Aí o cara chegou com o outro conversando, olha, se eu ganhar esse prêmio desses 10 carros, eu vou lhe dar 1. O cara tá, beleza. Chegou o final do programa, eles 2, aí o que disse que se ganhasse dava, ele ganhou 10 carros. Ele deu um carro para o outro? Não deu. Tá vendo? Mas antes de ter, ele disse que dava. Depois que pegou, botou os 10 carros na mão, não, eu dá 1. É igual a pessoa, não, se eu ganhar tanto, eu ganhar R$1 milhão, aí quando eu vou dar tanto para o senhor, aí R$1 milhão, R$100 mil eu digo, mas fica olhando para o dízimo. Esquece dos 900 mil reais. É desse jeito que as pessoas fazem. Esse é o nosso coração. E devemos avaliar bem, porque o bicho é corrupto. A gente esquece
que a menor parte é aquilo que o Senhor pediu a você, e você devolveu aquilo que Ele já te deu. E a gente esquece de tudo isso, amados. E é exatamente o problema dessa igreja. Uma igreja morna. É uma igreja, amados, que está com a visão para as coisas do mundo. É uma igreja que não tem espiritualidade. Ela não busca a face de Deus. Ela não vibra com as coisas de Deus. Ela não louva com os louvores de Deus. É assim uma igreja morna. E o Senhor hoje fala com você e fala comigo também. Porque Ele está falando para o anjo da igreja. Como é que está a sua vida? Amados, das 7 igrejas aqui, das 3 aqui Ele diz: e ao vencedor eu darei o direito. Viu? Portanto, amados, se Ele está dizendo isso ao vencedor, eu posso entender, amados, que no reino de Deus não entra derrotado, não entra cabra frouxo, não entra gente indisposto, entra gente que paga o preço, entra gente que vai atrás, que batalha, porque foi o alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, para que você e eu tivesse libertação. E ele, pelo menos 3 cartas aqui, ele diz: e ao vencedor, e essa diz: e ao vencedor, assim como eu venci, Jesus disse, eu darei o direito de sentar comigo, com meu Pai. Amém? Que você essa noite, amados, avalie a sua vida, busque as coisas de Deus. A igreja está aqui para isso. Nós estamos aqui para buscar a presença e a face do Senhor. Nós ontem proporcionamos um momento precioso de subir aquele monte, de estar lá na presença de Deus. Nós não somos legalistas, mas uma coisa nós somos, amados, adoradores do Senhor, que buscamos, amados, agradar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz, Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o Senhor, a gente alegra a Deus, nós alegramos também. Isso, amados, é vida nova. É isso que a igreja, amados, tem justamente, amados, para tratar na vida das pessoas. É trazer vida nova, e não significa riquezas, não significa postura social, amado. Significa exatamente a postura pela qual Deus quer que você esteja, como homens e mulheres de Deus, servo do Deus Altíssimo, e com certeza a sua vida vai ser diferente. Como diz o salmista: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não é nada me faltará, no grego é de nada terei falta. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem supre as suas necessidades. Aquilo que você tem, amado, seu coração está agradecido. Senhor, obrigado, obrigado. Amados, muitas vezes, quase todo dia eu agradeço a Deus. Quando eu olho, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho mais daquilo que eu preciso. Mas o Senhor dá, por quê? Porque o Senhor é bom, Ele é Pai e sabe que nós precisamos de determinadas situações. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Compre ouro. O Senhor tem ouro, amados, para lhe vender. Compre colírio. Está com problema de visão? Compre colírio. O Senhor tem colírio para lhe entregar. Será que você está nu? Como é que você está? Como é que está a sua vida espiritual? Ele diz: vocês estão nu, mas compre de mim roupas novas e brancas. Reflita, amado, sua vida. Essa palavra é para você, é para mim. Como pastor, meu filho, isso aqui é uma pancada, porque ele alerta exatamente ao anjo da igreja, aqueles que estão à frente da obra de Deus, com o risco medonho de se enveredar por esses caminhos, que vocês sabem, que muitos têm se enveredado. Senhor, nessa noite, Pai, conforme a Tua palavra exortativa, mas ao mesmo tempo a Tua graça e misericórdia, quando o Senhor diz: estou dando aqui um conselho, que nessa noite o conselho do Senhor chega aos nossos corações e vemos avaliar como está a nossa vida, meu Senhor. A Tua volta está tão breve, Jesus, e a vontade do Senhor é que todos nós venhamos a subir contigo para a nova Jerusalém celestial. Eu sei que é da vontade do Senhor, e por isso, sendo da vontade do Senhor, essa palavra, Pai, ecoou nos nossos corações e na nossa mente, para que não venhamos nos enveredar, meu Deus, pelos princípios e conceitos deste mundo, meu Deus, pela qual tem desviado a Tua igreja, tem desviado pastores, líderes, infelizmente, mas que nessa noite, pelo poder da palavra que liberta, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, nos dando a convicção de que nós precisamos, meu Senhor Deus, alinhar a nossa vida conforme seja a Tua vontade, e a Tua vontade, meu Deus, é a Tua palavra. Por isso, muito obrigado. Que o poder do Teu Espírito Santo, meu Senhor, fale ao nosso coração, mente, corpo e alma, meu Deus, para que única e exclusivamente o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado para todos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, pode sentar só um pouquinho.